esse mês também a gente está sonhando com isso. Sabe, eu não sei se depois de 3 domingos aqui, você vai falar assim, uau, eu vou agora me arrepender um pouquinho do meu individualismo, e eu vou dar a chance das pessoas se aproximar um pouquinho. Não sei se isso vai acontecer já, mas no mínimo, o que você vai começar a pedir é primeiro assim, Senhor, eu acho que tem riquezas nessa relação comunitária que eu ainda não desfrutei. Por outro lado, a gente imagina assim, olha, Senhor, eu acho que as pessoas precisam de mim, perto delas. Eu sou quase nada, mas eu acho que dentro dos dons que o Senhor me deu, das capacidades que o Senhor me deu, e das habilidades que o Senhor me deu, eu posso contribuir um pouquinho com as pessoas, e eu não dou chance delas viverem isso. Senhor, eu acho que tem um monte de ponto cego na minha vida. Eu sou muito cheio de mim, eu dou conta, eu acho que eu percebo tudo, mas eu esqueço que eu não tenho olho aqui atrás. E não são só esses os pontos cegos, as minhas emoções são pontos cegos, a minha história é um ponto cego, a minha criação é um ponto cego, a minha personalidade é um ponto cego. E tem um monte de facetas daquilo que o Senhor quer que eu veja na minha vida, que eu não conseguirei ver. Outras pessoas precisam estar perto de mim para olhar para mim e me dizer, olha, Senhor, eu preciso das pessoas, né? Se essas coisas acontecerem na sua mente como uma mudança de mente, vai ser mais fácil no futuro você começar a dar uns passos para se aproximar de uma caminhada mais comunitária, mais na parceria e menos isolada. Para a gente começar a conversa hoje, eu quero ler com vocês Gênesis, no capítulo 2, e no verso 18. Esse aqui é um texto que normalmente é utilizado para casamento, mas ele revela coisas muito maiores do que o próprio casamento. Disse assim o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu vou me concentrar nessa parte inicial do versículo. Você ora mais uma vez comigo. Senhor, a gente está diante do Senhor, e eu preciso confessar diante de todos aqui, diante do Senhor, que a interpretação que nós fazemos desse texto, ela não é isolada, ela não é interpretação exclusiva do André, é um estudo de inúmeras pessoas ao longo dos séculos, que vem ajudando a comunidade cristã a entender as tuas verdades e a tua palavra. Não foi um trabalho de um homem só, de uma pessoa só, mas de muita gente. A experiência aqui desse culto não foi uma experiência isolada, foi uma experiência de muita gente participando, de muita gente servindo. Senhor, nós reconhecemos o aspecto comunitário como necessário, mas em muitos momentos a gente não entende, Senhor, o tanto que o individualismo nos consome, nos priva dos teus propósitos para o nosso próximo, para a nossa sociedade. Então fala com a gente, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar 3 coisas com vocês a partir desse texto. Eu queria pensar, em certo sentido, primeiro, do conhecimento exuberante que está sendo revelado aqui. É um conhecimento de alguém que sabe das coisas. Quem está dizendo aqui que não é bom que o ser humano caminhe sozinho? Porque ali foi... Olha que coisa, o divino, o Deus triuno, o Criador dos céus e da terra, olha para o ser humano, e o ser humano já tem Deus. Deus está ali com ele. E ele fala assim, olha, ele me tem, mas ele não está completo. E aí, quem está falando isso? Não sou eu, não é o André, não é um estudioso, não é um psicanalista, não é um pedagogo, não é um terapeuta familiar, é Deus. Deus está dizendo assim, a humanidade não pode ficar sozinha. Não é bom isso. E quem é Deus? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez o cosmos, ele tem todo o conhecimento. Ele é eterno.
Ele fez o DNA, ele tem todo o sistema das estrelas, dos planetas, das galáxias na mão dele. Ele criou, ele formatou tudo isso. Toda a imensidão do mar, toda a vida marinha, toda a vida terrestre, toda a beleza que há num punhadinho de terra, com todos os minerais e sais que tem ali. Foi ele que fez, dividiu, subdividiu e criou tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe de muita coisa. Então a gente pensa assim, poxa, de quem é essa afirmação? De quem é a autoridade para falar isso? Olha, nada mais, nada menos, quem está dizendo que não é bom uma caminhada solitária é o próprio Deus. O próprio Deus olha para a gente e fala assim, olha, você não pode ficar só. E eu estou dizendo isso aqui porque é o seguinte, e essa não é uma aplicação exclusiva aqui a casamento, porque não foi nenhum problema ao longo da história. Você tem inúmeros personagens nas Escrituras que não estão dentro de uma realidade matrimonial. O próprio Senhor Jesus não vivenciou essa experiência como Filho de Deus, e teve apóstolos também. O apóstolo Paulo é aquele que é conhecido como alguém que esteve sozinho, não esteve numa relação matrimonial, e ao longo dos séculos, inúmeras pessoas, como um dom de Deus, optaram por não se casar, por N situações. Mas não se casar não é sinônimo de viver solitariamente, porque é possível ser casado e estar solitário, porque é possível estar dentro de uma família. Hoje, mais ainda, é possível ser solitário dentro de uma casa. Dá para ter o quarto, dá para ter toda a sua bugiganga tecnológica ali dentro do quarto e viver isolado. A gente tem uma insistência lá em casa justamente para tentar vencer a cultura da tecnologia, e na minha infância não era assim. Eu e meu irmão pegávamos o prato de comida e corríamos para frente da TV, e a minha mãe não queria assistir Globo Esporte ou qualquer outra coisa assim que a gente gostaria. Ela ficava na mesa, aí alguém almoçava com ela e a gente almoçava na sala, mas as coisas ficaram tão terríveis que a gente assim, a gente precisa cultivar momentos comunitários, momento de partilha, momento de olhar para o rosto. Vai para uma praça de alimentação de um shopping, os amigos podem ir junto lá. E eu trabalhei muito tempo em shopping, e eu via a carrada de gente sentando em grupo, e dali a pouco, totalmente excluídos daquele que estava presente. É o nosso mundo, gente. É assim, e assim, o que você está vendo, eu não quero ver, eu quero ver o que eu quero ver. Então, porque a vida compartilhada é uma vida que eu preciso de fazer negociações. Mas à medida de que eu não compartilho, negociação zero. É tudo no meu jeito, é tudo do meu modo, é tudo a minha maneira. E é bom, André, olha, a suprema autoridade de quem fez esse bichinho chamado humano, que é o próprio Criador, ele disse assim, olha, não, é bom. Então, primeiro, quem está falando isso deve ser levado em consideração. Ele está dizendo para você, você não pode ficar sozinha, você não pode ficar sozinho, você não pode caminhar de forma isolada. E é possível a gente estar aqui e estarmos isolados? E a gente precisa descobrir como eu posso evitar, como eu posso abaixar um pouquinho a guarda, como eu posso abrir as portas da minha história, como eu posso acessar a história dos outros, como eu posso dar chance deles acessarem um pouquinho da minha, para a gente repartir um pouquinho com alguém. A nossa história não é bom, isso adoece, isso faz mal. Aquele que sabe das coisas. Agora, ele tem uma conclusão, né? Primeiro, a gente está considerando quem falou. Agora, o que ele falou? Ele fala, ele não está dando aqui uma opção de falar assim, olha, na minha opinião. Deus não tem essa conversa de na minha opinião. A fala de Deus não é uma opinião. A fala de Deus é um fato. O que ele falou, escreva. Não dá para a gente... Na verdade, quando os nossos primeiros pais tomaram as verdades de Deus como uma mera opinião, eles passaram a ouvir uma opinião oposta. E isso deu ruim. Deu muito ruim. O que Deus fala é verdade. A conclusão dele não é bom.
Então, se eu estou considerando, olha, Deus está dizendo que não é bom, não tem desculpa, não é bom. Eu posso contra-argumentar, falar assim, mas uma caminhada muito conjunta também não é muito boa, né, André? Nos termos de quem? Nos termos de quem? Nos meus termos, eu falaria assim, olha, é difícil. É difícil porque você se aproxima das pessoas, aí você descobre que ela tem umas opiniões muito estranhas. Porque você acha que a sua que não é estranha. Mas deixa eu te dizer, se você acha do fulano estranha, ele também acha a sua muito estranha. É impressionante, só que a gente se assenta na ideia de que o nosso mundo, ele é o ideal. O nosso mundo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de... ela é o protocolo. E nada mais saboroso do que a gente encontrar pelo menos umas 3 pessoas assim parecidas com a gente, para a gente falar assim, tá vendo? O meu jeito mesmo é o certo. Encontrei 3 inteligentes nesse mundo. Gente, não, vocês não devem ser assim, né? É assim que somos. E quando você se aproxima das pessoas, você sofre alguns desconfortos. Porque você descobre, poxa vida, eu tomo mais cuidado para falar. A pessoa já fala logo. Eu falo pouco. Eu acho que eu tenho que falar pouco. A pessoa não para de falar. Aí o outro fala assim, olha, eu falo bastante. Fulano só fica quieto. Que chatice, não fala nada. Parece que não tem língua. E assim vai, nossa, fulano lá, meu Deus, está todo dia uma alegria só. Deve ser uma falsidade na miséria. Eu aqui estou vivo nas tristezas, fulano só sorri. Deve tomar algum remédio, não é possível. Você se aproxima das pessoas e você vai achando um monte de motivos para falar assim, não é bom ficar junto. Melhor ficar no meu canto mesmo. Porque ela não se incomoda com a minha vida, eu não me incomodo com a dela. Mas Deus está dizendo que é bom. É bom porque tem texto na Escritura que fala assim que essa aproximação nos afia, nos molda, nos transforma. Sabe, nós descobrimos o tanto que a gente tem dificuldade quando algumas pessoas se apresentam diante da gente. Você descobre assim, quanto você não tem paciência, quando alguém que testa a sua paciência fica do seu lado. Você percebe o tanto que você é desatencioso ao que os outros falam, quando alguém falante que exige a sua atenção, se coloca perto de você e quer falar e quer que você atenda. Você descobre quanto você tagarela, quando algumas pessoas silenciosas se aproximam de você e você começa a ficar desconfortável com o silêncio. Será que tem alguma coisa errada? Não, é só a pessoa não quer falar tanto igual você, igual a mim, que sou outra matraca. Desafios. E deixa eu falar para você, quando o Senhor Deus mostra para que nós estamos sendo moldados, que nós precisamos de ser transformados, que o nosso diagnóstico contínuo diante de Deus é de pessoas que precisam de ajustes. Deixa eu lembrar isso para você. Deus, o tempo inteiro está falando para mim e para você, eu quero te modelar. Você não está ajustadinho. Daí você concorda no primeiro momento. Se eu falo, deixa eu sentar aqui com cada um, frente a frente, fala assim, aí, você acha que você tem coisas para ser transformada na sua vida, ou você acha que você está perfeito? Aí, por obviedade, você não vai querer cair na arrogância de falar assim, olha, estou perfeito. Você não vai conseguir falar isso. Então, você vai falar assim, meio que no clichêzão, fala assim, não, óbvio, eu tenho coisas para ser transformado. Aí Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Você tem? Então vamos descobrir quais são. Nada melhor do que estar perto de algumas pessoas. E deixa eu contar uma coisa para você. O ambiente da comunidade de fé, sabe, uma comunidade que está desfrutando de saúde, as pessoas vão tendo liberdade, não para ser tão cretinas quanto podem, mas por ser menos falsas, menos cheio de máscaras, menos assim cheio de defesas, menos, sabe aquela festa daquele seu familiar mais abastado, que você aluga aquela roupa que você fala assim, isso não tem nada a ver comigo, e você vai com a festa todo inseguro, toda insegura, achando assim que você não vai saber comer do jeito certo, que você não sabe qual é a dança do jeito certo. Vocês já foram uns negócios assim? Eu já fui por ser pastor e entre outras razões. E daí você fica ali fazendo aquela coisa assim de... Até na hora de comer, se as pessoas da sua casa estivessem segurando na comida daquele jeito, você fala, para você onde vir? Você nem é desse jeito.
Só que o ambiente te molda e daí você fica todo cheio de, nossa, parece que você tem toda essa elegância, e você não é. E assim, tudo bem, o ambiente, ele exigiu isso, tá ok, não vai lá fazer bagunça, não tira o salto, fala, vou de qualquer jeito mesmo, vou de rasteirinha, porque eu não uso isso aqui no meu dia. Não precisa fazer isso. Só que na saúde da comunidade de fé, em razão do Evangelho falar para a gente assim, ó, você é amado, mesmo sendo tão individualista, você vai começando a ter coragem de falar assim, ó, eu sou individualista mesmo. E você aos pouquinhos vai deixando as pessoas saberem disso. Mas não naquela presunção, eu sou mesmo e daí? Não, você fala assim, eu sou, estou lutando com isso, estou pedindo ajuda de Deus. Mas você não começa a ser censurado, você começa a buscar a transformação. E é fantástico. E é espetacular dentro do ambiente da comunidade. A gente começa assim, a jogar as máscaras para fora. Quem participa de pequenos grupos, começa a descobrir isso. Essa semana teve o pequeno grupo dos adolescentes lá em casa, e foi um amigo do Gabriel, um amigo dele da escola de, sei lá, quanto tempo faz que vocês são? Faz tempo, você está velho, né? Desde os 7 anos, um brotherzão dele, assim. E deu certo, e eu falei, e aí, o que você acha? Eu acho que ele achava que os religiosos eram uma pessoa meio estranha, assim, que ia ser um negócio da igreja, ia ser muito... E não é. E é uma bagunça santa, de gente pedindo perdão, falando asneira da vida deles, dos problemas deles, e pedindo que Jesus ajude. Gente, isso é terapêutico. É um doce presente você poder falar para as pessoas, olhar e falar assim, eu sou terrível, e Jesus tem que me ajudar a mudar. Eu sou maldoso, eu sou ressentido, eu tenho dificuldade de perdoar. E que gostoso ter pessoas para ouvir. Aí você fala assim, elas julgam? Talvez em algum momento sim, mas depois a hora que ela conta o dela também, ela aprende a não julgar tanto, porque dela vai ter uma liberdade, cada um conta o seu, e a gente faz o quê? Vive todo mundo nessa farra de pecado? Não, a gente fala assim, Jesus perdoa. Perdoa e nos transforma, mas nos acolhe. É o seu amor que nos perdoa. É a sua justiça que nos torna aceito, não a nossa capacidade de fazer o que é certo. Sabe onde que a gente desfruta desse presente? No aproximar-se da pessoa, da comunidade de fé. Por quê? Porque Deus diz assim, não é bom. Então, a gente presta atenção em quem diz, porque Ele tem autoridade, a gente presta atenção na grande conclusão, Deus está dizendo, você não pode caminhar de forma solitária. Curioso que Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para a missão. Quando você vê as cartas, boa parte das cartas, ela é escrita a uma comunidade de cristãos, e depois daquelas comunidades receber, é para repartir entre outras, é sempre um olhar comunitário. A ceia, nunca é para fazer ceia isolada, a ceia foi feita no ambiente onde Jesus estava com o grupo, e é sempre ministrada com o grupo. É por isso que a gente se reúne em igreja, e você que está aí, sentadinho na sua casa, e achando que vai dar para ser discípulo de Jesus aí, customizadinho, não pode. Tá bom? É só por enquanto. Tendo a oportunidade, esteja aqui ou numa igreja perto da sua casa, mas faça isso. Você precisa das pessoas. E as pessoas precisam de você. Por quê? Porque Deus diz, não é bom você ficar sozinho. E aí a conclusão gente, Deus chega a uma conclusão. Se não é bom, o que eu faço? Eu farei alguma coisa a respeito. E Deus faz a mulher, e cria aquele primeiro casal para que uma grande comunidade se espalhe por toda a terra. O plano era essa grande comunidade de imagem de Deus sendo espalhada por toda a terra, adorando o Criador e desfrutando da obra da criação. Deus fez algo a respeito. Deus agiu a respeito e mudou aquele céu. Estou olhando aqui, não é bom. Tem uma conclusão, não é bom e fica por isso? Não fica por isso. Você sabe que, eu acho que eu já fiz esse tipo de avaliação aqui em outros momentos, que, vez por outra, a gente tem um bom diagnóstico na comunidade de fé. Vez por outra, não é sempre, mas de vez em quando vem um Rodrigo, um Vade aqui, fala umas coisas muito preciosas.
E a gente sai com umas pérolas assim, que fala assim, uau, que palavra. Meu Deus. Hoje, ó, como foi hoje? Ó, às vezes a gente chora, às vezes a gente fica morrendo de vergonha, vontade assim de cavar um buraco, falar assim, o que eu estou aprontando? Mas a gente não pode fazer disso aqui uma experiência exclusiva de emoção, de ouvir e falar assim, beleza, ouvi, agora vamos esperar até a semana que vem ver o que eu vou ouvir de novo, como uma experiência de cinema. Ninguém vai para o cinema esperando assim, ó, mudou minha vida, foi um culto. Ou para o teatro. Pode ser que você tenha um ou outro aprendizado, mas não é. Aqui não. Aqui a gente está diante da palavra que não é a minha, é do eterno. A gente esteve diante de uma pessoa que a gente falou com ela, cultuou a ela, adorou a ela, e agora está ouvindo a palavra dela. E essa pessoa está querendo fazer coisas com a gente. E entre essas coisas é nos transformar. E esse ponto é, ele quer nos tirar de um ritmo de vida individualista e nos transformar para uma vida mais conectada, mais em parceria, mais partilhada. A gente agora, alguns dos pequenos grupos da igreja, o que são os pequenos grupos? Olha, ao longo da semana, igual o grupo dos adolescentes, tem um grupo que se reúne aqui na terça, na quarta tarde, na quinta noite, daí em outro bairro terça noite, outro bairro quarta noite, acho que eu não esqueci nenhum. E vários desses grupos se reúnem para quê? Primeiro, para a gente tentar não ficar sozinho. Ter alguém para a gente falar. Em vários desses pequenos grupos, às vezes a pergunta bem intencional da semana é assim, como você está? Como que foi a sua semana? Eu tenho para mim que essa confissão não é sempre oferecida. Mas é possível que essa semana ninguém perguntou para você isso. Você não teve uma audiência, né? Eu tenho aqui audiência, tem gente às vezes que quer pregar só para isso. Eu queria ser pregador por quê? Porque ninguém me ouve, mas você toda semana tem um monte de gente para te ouvir pelo menos 30, 35, 40 minutos lá. Gente, eu não sei se alguém te ouviu essa semana 5 minutos. Se você pode falar para alguém como você está. Só dizer, sabe? Sem conselho, sem nada, só para falar assim, olha, eu não estou bem, não está legal. Ou contar uma coisa boa. Daí você conta para o Instagram, né? Oi, galera, e aí, galera? Você sonha que tem gente dando uma atenção para você, né? Eu não tenho essa ilusão toda, gente. Acho que eu não sou tão badalado nas mídias assim. Mas é muito melhor alguém que te conhece, que olha e que depois vai poder orar por você. Esses grupos se reúnem. Às vezes a gente precisa de alguém mais próximo para sentar, tomar um café. E olha, para além daquilo que você pode precisar, as transformações que Jesus vai fazendo na nossa vida, elas nos deslocam de uma vida autocentrada, onde a gente começa a descobrir assim, eu acho que eu posso ser uma bênção na vida de algumas pessoas. Simplesmente para falar para elas, e aí, como que você está? De verdade, isso aqui pode acontecer hoje aqui, depois que acabar o culto. De você olhar para uma pessoa aqui, assim, como foi sua semana? Sandra, eu quero ir embora, tá vendo? Quero ir embora. A gente quer ir embora, semana, jantar, dormir e assistir e fazer qualquer coisa. A gente precisa se deslocar, Jesus quer deslocar a gente. Deus fez algo e Deus quer fazer algo sobre isso, com a sua vida, com a minha vida, para a gente ir até as pessoas, para a gente se dispor às pessoas, para a gente estar mais atento a elas, para a gente parar de viver autocentrado. E isso, Deus está dizendo, é bom. Isso é bom. Isso é um presente. Isso é um recurso para as pessoas e é um recurso para a gente. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Sabe, eu não tenho como não te lembrar o seguinte. O Senhor Jesus, Ele consumou uma extraordinária obra na cruz. Ele fez algo muito espetacular na cruz. Ele morreu. E Ele não foi vítima lá.
Ele foi castigado, você já deve ter ouvido isso. Ele foi castigado pelos nossos pecados. E quando ele estava lá, ele fez uma oração. Essa oração foi uma oração de lamento. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou sozinho sem os seus amigos, sem a sua família e sem o próprio Pai. Por quê? Porque o Pai estava formando um povo para si. Porque o Pai estava oferecendo o seu Filho em sacrifício para juntar na sua família muitos e muitos filhos. Muitos e muitos filhos. Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. Jesus sofreu para formar para si um povo. Ele sofreu para formar uma comunidade. Ele não veio salvar indivíduos isolados vivendo a sua caminhada, não. A caminhada de fé é a inclusão e uma redenção, que é uma caminhada conjunta, que é uma caminhada comunitária. Sabe, você foi salvo, você está sendo salvo, você foi redimido, você foi perdoado para quê? Não, meu ticket está liberado, já garanti a minha e vou para o céu. Não, a redenção não pode ser explicada dessa forma. É por uma caminhada com o povo de Deus em missão no mundo, adorando o Criador e vivendo para a glória dele, cuidando, sendo cuidado, apoiando, sendo apoiado, orando juntos uns pelos outros. Então, quem sabe na sua vida, eu não vou dar muitas pistas aqui, porque eu acho que as nossas experiências são muito diversas, mas você pode fazer uma avaliação. Quais dos problemas lá na sua casa, eles são fruto do seu individualismo extremo? Às vezes o problema da casa é o meu quarto, as minhas coisas, o meu isso, isso é o caos. Precisa ser incluído o nosso. Boa parte dos trabalhos, do problema empresarial, grande e difícil, quem demanda trabalhar com equipe, sabe o que eu estou falando? De você fomentar na equipe uma consciência de equipe, onde haja sinergia, onde ninguém fique olhando só para o seu, mas faça um trabalho em equipe. Um desafio imenso. Não olhe para a equipe, olhe para você. O que você está trabalhando sempre só pensando no seu, e poderia ter pensado para o outro. Às vezes é uma coisa muito simples. Sabe daquelas assim, ó, a louça está daquele jeito na pia? Eu fui, tomei uma água, pego o copo que eu sujei, lavo o copo que eu sujei e coloquei o copo que eu sujei aqui. E aquela louça? Não fui eu. É um exemplo simples que é transportado a inúmeros ambientes, que só revela essa mentalidade. O meu eu fiz, não, é o nosso. Vamos pensar no nosso, a nossa família, a nossa igreja, a nossa redenção, a nossa sociedade, o nosso trabalho, a nossa equipe. Que Deus tire um pouquinho do nosso eu, do nosso meu e minha, e nos ensine a trabalhar um pouquinho mais no plural. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te adoramos, tua bondade imensa para com a gente. O Senhor nos incluiu, nos deu uma família de presentes, Senhor. Nós cantamos hoje aqui, somos corpo, e somos mesmo, Senhor. A revelia das nossas teimosias, somos corpo. É isso que nos define. Não é a nossa incapacidade de viver conectado que diz que somos outras coisas. Somos corpo do Senhor. Um corpo, às vezes, extremamente individualista, autocentrado, mas a gente está aprendendo e a gente pede que o Senhor tenha misericórdia, paciência com a gente, que o Senhor nos molde, que o Senhor mostre para cada um de nós aqui como que o nosso excesso de individualismo está trazendo prejuízo para o casamento, para a vida familiar, para o trabalho, como o Senhor, a exagerada demanda por nós mesmos dificulta tanto os processos dos quais nós fazemos parte. Nos ensina a pensar mais no todo, nos ensina a pensar mais no coletivo, nos ensina, Senhor, a não ficar o tempo inteiro vivendo de selfie, no self-service, no selfie do celular, no selfie da própria vida, olhando o tempo inteiro só para nós mesmos.
Jesus nos ajuda. Tirar o olho de nós, tirar o olho de cada um, do individual, e olhar para o outro, Senhor. Dá-nos um olhar para o outro, uma percepção para o outro, uma atenção para o outro. Socorre-nos, Pai. É a tua família, é o teu nome sendo glorificado, é as tuas conclusões, somos teus. O Senhor nos uniu em família e nós queremos viver essa realidade para que o mundo creia que o Senhor enviou o teu Filho e para que o mundo te conheça, Pai. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Quanto ao mais, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do Santo Espírito nos ajude a viver em parceria, a viver em comunidade, para a glória de Jesus até que Ele venha. Amém.